Estamos na igreja, gente. É lugar de estar feliz. Nós estamos vivos. Bible says a live dog is better than a dead lion. Sabia que tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Amen? Amém? Come on, maybe you don't feel like a lion tonight. Talvez hoje você não esteja se sentindo como um leão. Maybe you feel like just cachorro. Talvez você está se sentindo como um cachorro. It's okay. Não tem problema. You got breath. Você ainda está respirando. You can still bark. Você ainda pode latir e morder. It's enough. Já é o bastante. Amen? Amém? You can sit down, Você please. pode sit down. sentar, por favor. Well, it's good to be back in Salvador. É bom estar de volta aqui em Salvador. It's good to see Pastor, good to see Emily, good to see the family. Muito bom ver a família, pastor Zé Carlos, Emily, todo mundo. And when Pastor David, you know Pastor David, my amigo, the boss from Feira Santana, Aqui, Pastor Gera Vida. meu amigo pastor Davi, de Feira de Santana, Gera Vida. We work together so long. If I don't see David, I go into how you say convulsions. I had to get my David, need my Davizinho. A gente já trabalha junto há tanto tempo que quando eu não vejo Davi, eu fico em convulsão. Eu tenho que ver meu amigo, eu tenho que ver meu amigo. So usually we come to Brazil. I come 10 times a year. Normalmente eu venho para o Brasil 10 vezes, uma média de 10 vezes por ano. Now, last year I came one time. Mas o ano passado eu só vim uma vez. Ai, caraca. Ixi, Jesus. And this year is my first time back this year. E nesse ano, 2021, é a primeira vez que eu estou vindo ao Brasil. I'll be back in June. E eu vou voltar em junho. And I hope to be back 4 more times. E até dezembro eu quero voltar mais umas 4 vezes. But, amen? Because, you know, many people, they say, oh, Chad, you don't go to Brazil. Tem muita gente que fala assim, Chad, não vai para o Brasil. There's many people dying in the streets. Tem muita gente morrendo no meio das ruas. They say cemeteries are full of people. Os cemitérios estão lotados no Brasil. I said, cala a boca. Sai agora, Satan. I said, leave. Don't tell me this. Para de falar essas coisas, gente. Because I know it's not true. Porque eu sei que aquilo que muitas vezes está na mídia amplificado não é a verdade. Yeah, it was just propaganda and fear. Somente amedrontando pessoas. And my wife said, Chaddy, what if you get stuck in Brazil? Aí a minha esposa fala, Chad, e se você ficar preso no Brasil? I said, Amém. Amém. I said, then I can practice my Portuguese. Se eu ficar lá sem poder voltar para os Estados Unidos, é bom que eu vou praticar português. Anyway, I'm glad you're here. Estou feliz que você está aqui. I'm going to go fast. Eu vou ser rápido. I want to share a word with you. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. I want you to walk out of here encouraged. Eu quero que vocês saiam daqui hoje à noite animados. Jesus is still Lord. Porque Jesus continua Senhor. Heaven has not changed its mind about us. E os céus não mudou a ideia deles acerca de nós. God is not mad at you. Deus não está bravo com você. He wants to do good to you. Deus quer fazer algo bom na sua vida. And the promise that God gave you E a promessa que Deus te deu, is still going to come to pass. ela continua estando de pé e vai acontecer. I don't know how this translates in Portuguese, but in English we say, just because it's a delay does not mean it's a denial. How do you say this? Eu posso dizer para vocês, porque está demorando não significa que foi negado. Amen? Sometimes we have to wait. Às vezes nós temos que esperar. But look at how much you learn when you're waiting. Mas preste atenção no quanto que a gente aprende num processo de espera. You see, it's hard for a man to look into a mirror. É muito difícil às vezes a gente olhar no espelho. You see, when a man gets desperate, Porque quando o homem está em desespero and God puts the mirror of his word into his face, e Deus coloca um espelho que é a palavra dele diante de nós, sometimes we don't like what we see. às vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. We turn away from it. Às vezes a gente se afasta desse espelho. You see, it's been a good season if you look at it this way. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, é bom você olhar dessa maneira. You've had time to see all the weaknesses and all the mistakes. A gente está tendo tempo para olhar onde estão as nossas fraquezas e os nossos erros. Maybe you've gotten deeper revelation of who God is and what God wants to do for you. Talvez você aprendeu nesses últimos dias quem Deus é e aquilo que Ele quer para a sua vida. But as soon as we turn our face away from that mirror, Mas cada vez que a gente afasta os nossos olhos do espelho, que é a palavra de Deus, we forget everything God told us. a gente se esquece tudo aquilo que Deus nos falou. We focus on television, focus on social media, focus on iPhone. Aí a pessoa coloca seus olhos nas mídias sociais, na televisão, no seu celular.
we have to get back to the one thing that's important, A gente precisa estar de volta para a única coisa que importa, and that's Jesus. e é Jesus Cristo. You see, what God told me last year applies today. O que Deus falou comigo e falou com você o ano passado se aplica hoje. People call me and say, Chad, what do you can't travel? What are you going to do? As pessoas falam assim, Chad, se você não puder mais viajar, o que é que você vai fazer? I said, I'm going to speak in tongues and praise God. Ele falou, eu vou ficar orando em línguas e louvando a Deus. What am I going to do? O que é que eu vou fazer? I have to just praise God anyway. Eu tenho que louvar a Deus de qualquer maneira. Amen? Amém? So I want you to look at a couple of scriptures with me. I want you to go to Isaiah 61. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, em Isaías 61. Now, you've heard this scripture, but I want you just to listen as I say this to you. Você já ouviu esse versículo antes, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Isaías 61. You know that this is the good news of salvation. God's promising what he's going to do for people. Nós vamos falar sobre a boa nova da salvação, Deus falando aqui do que é que ele iria fazer para o povo. David, read 61, verses 1 through 2. Stop where it says to comfort who mourn and the vengeance of God. Just stop at the end of verse 2 and then I'll read verse 3 with you. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado e para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e para confortar todos os que pranteiam. Now I want you to look at verse 3. David, I want you to read verse 3. Agora preste atenção no verso de número 3. Para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, e vestes de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça e plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. I want you to look at verse 3. Eu quero que você preste atenção no versículo 3. God wants to comfort everybody who's sad. Deus quer confortar todos aqueles que andam tristes. There's a lot of people who are sad right now. Essa é uma fase que a gente encontra muita gente triste. They are mourning for lost time, Pessoas têm ficado tristes porque têm perdido tempo. mourning for lost loved ones, Outros estão entristecidos porque têm perdido amigo e familiares. mourning for lost opportunities. Outros estão entristecidos porque têm perdido oportunidades. When I flew into Sao Paulo yesterday, Ontem, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, now I have flown into Sao Paulo 100+ times, easy. eu já cheguei naquele aeroporto de São Paulo passando por lá mais de 100 vezes. And I'm always excited to see my brasileiros, E eu sempre chego no Brasil empolgado para ver os meus amigos brasileiros. because they're always making joke, always being loud. Porque os brasileiros touching. sempre estão felizes, estão brincando, estão falando algo engraçado. But this time it was different. Mas dessa vez que eu cheguei foi diferente no aeroporto. You could feel it different in the airport. Você já pode sentir uma atmosfera diferente quando você chega no aeroporto. I couldn't see anybody's face. Primeiro que você não consegue ver mais o rosto das pessoas. I couldn't see any smiles. Você não consegue ver nenhum sorriso. And everybody was just kind of calm. E você vê um clima, uma atmosfera meio pesada. I said, wow, Eu falei, uau, God, you need to comfort Brazil. Deus, o Senhor está fazendo e vai fazer algo no Brasil. People had a heavy heart. As pessoas estão com um peso no coração. And it says, God, to counsel those who mourn in Zion. E a Bíblia diz que ele vem para consolar aqueles que estão entristecidos em Sião. See, it's a great opportunity for the word of God to counsel people. Então essa é uma boa oportunidade da palavra de Deus levar uma esperança para as You pessoas. see, it's not a time for the church to be quiet. Então não estamos vivendo a época da igreja estar calada. It's an opportunity for us to speak words of life. Essa é a oportunidade para a igreja, para você declarar palavras de vida. And I understand it's hard sometimes when you're down to speak encouragement to somebody else. Mas às vezes é difícil quando a gente está para baixo, se sentindo para baixo, você falar palavras de ânimo, de encorajamento para outras pessoas. But it's not by what we feel, it's what we know to be true. Mas a Bíblia não diz que você ministra ou prega a palavra de acordo com seus sentimentos, mas é de acordo com aquilo que você crê na palavra de Deus.
Amém? Amém? Come on, ministry is not just speaking to hundreds in a church. Então, ministério não é só aqueles que pegam o microfone para falar na frente de pessoas na igreja. Sometimes ministry is looking at someone and smiling at them and loving them. Muitas vezes ministério é você olhar nos olhos de uma pessoa, dar um sorriso para ela, dar um abraço e dar uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento. Giving them a word of encouragement, telling them everything's going to be okay. Dar uma palavra de encorajamento e dizer para essa pessoa que tudo vai ficar bem. Amém? Amém? Come on, if you still want to be used by God, He still wants to use you. Se você quer ser usado por Deus, Deus vai continuar usando você. See, heaven's not locked down. Porque não existe lockdown no céu. The Spirit of God doesn't obey the curfew of a man. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não obedece toque de recolher. And the Word of God can never have a mask put over its power. E a palavra de Deus não pode nunca usar máscara para limitar o poder dela. Amém? Amém? Come on, sometimes we have to think differently now. Então nós temos que pensar com os olhos da fé em tempos como esse. Now, in the Estados Unidos, it's a little different than Brazil. Nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Sometimes I'll go to the store Às vezes eu vou para uma loja and I refuse to wear a mask. e eu me recuso a usar uma máscara. And people look at me, Aí eles olham para mim and a pastor asks me, he goes, why you do that? e às vezes um dia alguém me perguntou, por que você faz isso? Because when I talk to a person, I want to see their face, I want to see their dentes. Ele falou, porque quando eu falo para a pessoa, eu quero ver o rosto da pessoa, eu quero ver os dentes da pessoa. When I talk to somebody, I want to get close to them. Quando eu falo com alguém, eu quero estar perto da pessoa. You see, I really am a Brazilian. Porque no meu coração, gente, eu acho que eu sou brasileiro. I just gringo on the Eu outside. só sou gringo por fora, mas por dentro eu sou brasileiro. I said, when I go to the store, I want to smile at somebody. Então, quando eu entro numa loja, eu quero sorrir para as pessoas. I want to look them in the eyes. Eu quero olhar para as pessoas nos olhos. I said, I don't like the separation. For me, I don't like it. E eu não gosto dessa barreira de separação que existe hoje. He said, what if they get mad? Mas aí ele me pergunta, mas Chad, e se a pessoa ficar chateada? Oh, well, I just want to be close to people. Eu só quero estar perto das pessoas. And many people I talk to, E muitas pessoas com quem eu tenho falado, if I'm in the store and I'm talking and smiling, às vezes eu estou numa loja falando, sorrindo. they take the mask and say, amen. And we just talking. Tem gente que às vezes tira a máscara, começa a conversar comigo e fala assim, amém, que eu achei alguém que pensa como eu. E a pessoa começa a conversar e se sentir aliviada. Now, this is me in the Estados Unidos. Então, esse sou eu, Chad, dos Estados Unidos. I crave human connection. Então, a minha alma tem sede de proximidade com as pessoas, de estar em contato com I pessoas. like to get close to people and talk to them and Eu listen to gosto them. de estar perto das pessoas, de conversar, de ter contato e interagir com as pessoas. You see, for me, that's ministry. Então, para mim, isso é ministério. I see people hurting, I want to give them a word of life. Então, se eu vejo uma pessoa ferida, eu quero levar uma palavra de vida. I see people who are crying, I want to give them a hug. Se eu vejo uma pessoa chorando, eu quero dar um abraço nela. And they say, oh, what about COVID? Mas a pessoa fala, Chad, e o Covid? I said, look, I already had COVID. Eu falei, não, eu já tive, já peguei. They say, oh, amen. They'll give me a Amém, hug. amém, Chad, me dá um abraço. It's either faith or fear. Então, você tem que viver ou pela fé ou pelo medo. I know that for me, there's people hurting outside. Eu sei que agora existem muitas pessoas feridas e sofrendo lá fora. And I need to make myself available to them. E eu preciso me fazer disponível para essas pessoas. And sometimes I wear a mask if I have to. Às vezes, é claro, eu uso a máscara se eu sou obrigado, não tenho outra opção. But most of the time I don't. Mas a maioria das vezes eu não uso. Because I want people to see my face. Porque eu quero que as pessoas vejam o meu rosto. I want people to see my smile. Que as pessoas vejam o meu sorriso. I want people to feel comfortable with E me. que as pessoas se sintam confortáveis perto de mim. Now, according to your faith, be it unto you. Mas Jesus diz assim, seja feito de acordo com a tua fé. But for me, ministry didn't stop because of the virus. Então, para mim e para você, o ministério não deve parar o nosso chamado por causa de nenhum vírus. I didn't tell God, no, I can't go today. You A must gente wait. não pode dizer para Deus, não, Deus, espera, eu não posso ir hoje. I kept going, A gente tem que continuar seguindo em frente. trying to love people, Continuando amando as pessoas, trying to speak life, ministrando vida sobre elas, trying to walk in faith. andando pela fé. And people would say, Chad, E as pessoas dizem assim, Chad, what about everything that's been destroyed in your ministry? mas e tudo aquilo que foi atacado no teu ministério e ferido no teu ministério? I said, what do you mean? Aí eu pergunto, o que, por exemplo? They said, well, you can't go overseas, you can't go to Africa, you can't go to Brazil. Chad, você agora com essa questão de essa pandemia, você não pode mais viajar, você é um missionário que viaja muito, e agora? I said, it's okay. Eu falo, não tem problema, gente.
Because God gives beauty for ashes. Porque o texto que a gente leu, Deus fala que Ele transforma as nossas cinzas em beleza. You see, I have to believe that what God promised me is going to come to pass. E eu preciso crer nas promessas de Deus na minha vida, que elas vão acontecer. God didn't tell me to stop coming to Brazil. Deus não mandou eu parar de vir para o Brasil. God didn't tell me to stop loving people. Deus não me mandou parar de amar as pessoas. God didn't tell me to stop speaking the word. Deus não me mandou parar de pregar o evangelho. It's I have to do it differently now. A única diferença é que hoje eu tenho que fazer isso de uma maneira diferente. I said, okay, God, do it. Eu falo, tá bem, Deus, vamos nos adaptar. He still anoints, Mas Deus continua com a mesma unção, still gives opportunity, Deus continua dando oportunidades still gives words of hope. e Deus continua levando esperança para as pessoas. So I've had to walk in the promise knowing that even though it's delay, doesn't mean it's completely denied. Então eu preciso crer no seguinte, que apesar da promessa demorar, isso não significa que ela está sendo negada. And I want you to look at the promise quickly. I want to just give you a word that God gave me about 2 weeks ago. E eu quero que você observe uma promessa, e eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu há 2 semanas atrás. Remember what we just read in Isaiah 61? Lembra do que a gente leu aqui em Isaías 61? Jesus will make all things new. Jesus faz tudo novo nas nossas vidas. He hasn't changed. Jesus não mudou. God didn't change his mind about you. Deus não mudou a opinião dele acerca de He você. didn't change his mind about Brazil. Deus não mudou a opinião dele acerca do Brasil. He's the same yesterday, today, and forever. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus. And if he did good yesterday and today, he will do good tomorrow. E o mesmo Deus que faz o bem, que faz milagres ontem, ele fará hoje e fará para sempre. Now I want you to go to the book of Genesis. You know the story of Joseph. E aqui no livro de Gênesis, você conhece muito bem a história de José. Genesis 37. You know the story. He was the favorite of all the children. Gênesis 37, você conhece a história de José. And he was always talking big talk. E ele sempre foi um cara que quando era jovem ele falava muito. And you know the story that Joseph had a dream. E você sabe a história que José teve um sonho. And he saw the moon and the stars bowing before him, and then the wheat and the plants bowing before him. Ele viu as plantas, os feixes se curvando diante dele. Ele viu o sol e a lua se curvando diante dele. And his brothers got very angry at him. E os irmãos de José ficaram com muito ódio de José por causa desse sonho. Remember, sometimes when you share your vision with other people, it may make them mad. Às vezes, quando a gente compartilha os nossos sonhos com outras pessoas, ao invés delas se alegrarem, elas ficam com raiva da gente. Sometimes you have to use wisdom when you talk to everybody about what God has told you. Às vezes você precisa ser mais cuidadoso com o que você fala para as outras pessoas acerca daquilo que Deus falou para você. So Joseph begins to tell all of his dreams and all of his visions to his brothers. Então, José não teve essa vigilância e saiu contando tudo que Deus falou para ele, saiu contando para os seus irmãos. And his brothers got mad at him. E os seus irmãos ficaram com ódio de José. And what did they say about him? In verse 37:19. E o que foi que os seus irmãos falaram para José aqui em 37, verso 19? They said, "Behold, here comes the dreamer." E eles disseram aos outros: eis que está vindo o sonhador. Gênesis 37, 19. You can read 19 and 20. 37, 19 and 20. You can read both of those. It'll be perfect. Verso 19. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova. E diremos: algum animal o devorou. E veremos o que se tornará dos seus sonhos. These are his brothers talking about him. Eu estou falando dos irmãos de José planejando isso contra ele. You know, when I started doing ministry 30 years ago, Quando eu comecei a fazer o ministério há mais de 30 anos atrás, they said, "Oh, Chad, God will never use you. muitos me disseram: Chad, Deus nunca vai usar você. You're crazy. Você é doido, Too much criatividade. muita criatividade, You don't listen very well." você não escuta bem. And I told people, I'm going to go into all the world. E eu falei para as pessoas assim: não, eu quero ir no mundo inteiro. I'm going to do missions. Eu quero ser um missionário e fazer I'm missões. going to go everywhere. Eu quero ir em todos os lugares. And everybody said, "No, it'll never happen." E muitos disseram: não, isso nunca vai acontecer. A lot of people tried to stop me. Muitas pessoas tentaram me impedir. They made fun of me. Muitas pessoas zombaram de mim. I had friends always speaking doubt to me. Muitos amigos muitas vezes me menosprezavam. I had pastors I worked for said, "Oh, you'll never do it. You don't know enough. You don't have a degree." Até mesmo alguns pastores com quem eu trabalhei diziam: não, isso não vai dar certo, você não tem uma formação, você não tem estudo para isso. Look now. Olha agora, 30 years later, Emily. 30 anos se passaram. 100 countries. Já estive em mais de 100 países. Great success.
E Deus tem me abençoado grandemente. Because I had a dream Porque eu tive sonhos. and it didn't come from man. E esse sonho que eu recebi não veio dos It homens. came from heaven. Esse sonho veio dos céus. How do you know that you have a dream from God? Como é que você sabe que você tem um sonho e esse sonho veio de Deus? When it's too big to fulfill it by yourself. Quando esse sonho for grande demais para você realizar sozinho. God, how could any of this have happened to me? Impossible without God. Como era que isso tudo poderia acontecer comigo do jeito que aconteceu? Era impossível se não fosse Deus na minha vida. People say, oh, here comes Chad, the dreamer. Aí diziam, da mesma forma que fizeram com José, lá vem Shed, o sonhador. I walked in forgiveness, E eu sabia que Deus já tinha me perdoado. walked in humility. Eu andei na minha humildade diante de Deus. Yeah, I got my feelings hurt a lot. Eu sei que muitas vezes eu fiquei triste, muitas vezes eu fui ferido pelas pessoas. But I said, God, this is on you. Mas eu falei, Deus, eu entrego tudo a Ti, que o Senhor julgue a minha causa. You know, when Facebook became famous back in 2006, 2007, No ano de 2006, 2007, quando o Facebook começou a ficar famoso no mundo inteiro, everybody began to connect to one another. todo mundo começou a se conectar uns com os outros. And I got emails and messages from people that I hadn't talked to in 15 or 20 years or more. E aí, nessa época que começou a explodir o Facebook, eu comecei a ser contactado por amigos e por pessoas que eu já não via há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. And I made my profile and did all the pictures, Instagram. E aí eu criei a minha página no Facebook, e muitas fotografias, muitas informações sobre mim, coloquei tudo lá na internet. Do you know how many people came to my Facebook and said, Chad, will you forgive me, please? Você sabia quantas pessoas vieram para mim no Facebook e falaram assim, Chad, você pode me perdoar? I said, forgive you for what? E eu nem sabia, eu falava para aquelas pessoas que eu já não via há anos, eu falava assim, te perdoar por quê? And they say, wow, I see God is doing great things in your life. I'm sorry that I never really believed in you. Aí elas dizem assim, Chad, é porque hoje eu vejo que Deus está usando você grandemente. E naquela época eu nunca acreditei em você, eu nunca achava que Deus iria usar você. And I said, okay, I love you, I forgive you. Então eu falava, tudo bem, eu te amo e eu te perdoo. You see, I had forgotten, Então eu esqueci tudo isso, but they didn't forget. mas muitas pessoas não esqueceram. When people would see the show on television, Quando as pessoas hoje veem um programa de Chad na televisão lá nos Estados Unidos, they say, ai, caraca. alguns deles falam assim, ai, ai, ai. And they would text me, oh, Aí me manda uma Chadinho, mensagem de texto, oi Chad, desculpa. desculpa Chad, I said, oh, no problem. sem problema. I didn't even remember that they had a problem with me. Eu nem sabia que aquela pessoa lá atrás não gostava de mim ou tinha um problema comigo. You see, but I believe the promise. Mas eu sempre acreditei na promessa de Deus na minha vida. I chose to walk that road by myself. Eu escolhi andar essa estrada com Deus da fé sozinho, eu e Deus. Even though nobody went with me, I was going to go anyway. Mesmo que ninguém ande comigo ou venha comigo na minha caminhada com Cristo, eu decidi seguir sozinho. And everybody who said, it'll never work, you're a failure, this will never happen, they've all come back to me and said, oh, desculpa, forgive me. E todos aqueles que disseram, você é um fracassado, não vai funcionar, Chad, isso não vai dar certo, todos voltaram um por um para me pedir perdão. See, what you don't understand is that when they took Joseph and threw him in a pit, Então, da mesma forma, os irmãos de José pegaram ele e jogaram ele dentro de um poço. you see, they wanted to kill him, E eles queriam matar o irmão. but God had mercy. Mas Deus entrou com misericórdia. They threw him in the pit, Eles jogaram ele no poço. and then they sold him to some travelers. Depois venderam José para o Egito. They took his coat and they told the dad, animal killed him, blah, blah, blah. Eles pegaram a túnica de José, banharam de sangue de animal e apresentaram para o pai, dizendo que José foi morto por um animal. See, what they intended for evil, God meant for good. Então, tudo que eles planejaram para o mal e para a destruição de José, Deus transformou em bênção na vida de José. You see, what people meant for evil for me, God says, oh, I can make good out of this. Então, tudo aquilo que pessoas intentaram planejar o mal contra a minha vida ou contra a sua vida, Deus fala assim, eu vou transformar isso em bênção na sua vida. Amen? Amém? If you know the story of Joseph, you know what happened later. E todos nós aqui conhecemos bem a história de José, sabemos o que foi que aconteceu depois. God took Joseph all the way from the bottom and put him all the way at the top. Deus tirou ele lá de baixo e colocou ele no topo por cima de todos. And who was the ultimate savior of his brothers? Joseph was. E no futuro, quando o mundo inteiro estava passando fome, até os irmãos de José estavam ameaçados de morrer,
quem foi o salvador dos irmãos de José? Sim. O próprio José. And God will do the same for you. Deus vai fazer o mesmo na tua vida. You see, what's going on now has been meant for evil for the church. Então, tudo que está acontecendo agora no mundo e no Brasil, a gente pensa que está prejudicando, que está maltratando, que está ferindo as igrejas. But God Mas Deus is going to work all things for the good. Ele vai operar milagres, vai transformar tudo isso em bênçãos e milagres para a igreja. Amen? Amém? Amen. Let's go Amém. on. Vamos continuar. When the dreamer comes, people always make fun. Quando o sonhador José se aproximava, os irmãos começavam a zombar dele. You see, during this season now, we need more dreamers. E nesse tempo que nós estamos vivendo difícil, nós estamos precisando de pessoas sonhadoras no nosso We meio. need more people praying. Estamos precisando de mais pessoas orando, We need more people believing and worshiping. de mais pessoas crendo e buscando na adoração. Because it's not by might, it's not by power. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, It's always by the Spirit. mas é sempre pelo Espírito Santo de Deus. Remember, God hasn't changed. Lembre-se, Deus nunca mudou. He still called this church. Ele continua chamando esta igreja. He still called each of you. Ele continua tendo o mesmo chamado na sua He vida. still has a plan and a promise and a purpose. Deus continua tendo o mesmo plano e um propósito com a tua vida. But just because things have slowed down, Mas somente porque as coisas agora estão meio paradas, it doesn't mean God changed his mind. não significa que Deus mudou de ideia. Amen? Amém? I was talking to Emily earlier, Eu estava conversando com Emily mais cedo. and the Proverbs 16:9 says this. E Provérbios 16, verso 9 diz assim. Here, read it, David. It's better if you read it because then you get the full translation. Proverbs 16:9. Provérbios 16, verso de número 9 diz assim. And this is where some of you are at. E talvez é isso aqui que a gente está passando, que alguns de nós esteja passando. Provérbios 16, 16:9. verso de número 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. You see, we make our plans every day. A gente faz planos e projetos para a nossa vida todo dia. I'm going to go to school. Eu vou para a I'm escola, going to go to college. vou para a faculdade, I'm going to get married. vou me casar, I'm going to do this. I'm going to do this. vou fazer isso, vou fazer aquilo. Parabéns. Parabéns. Amém. Amém. But God, Mas Deus, He will ultimately direct where you go. Ele sempre no final vai direcionar onde que você tem que ir. And sometimes it's not a good place all the time. E às vezes, nem sempre é bons lugares o que Deus quer permitir a gente passar. But God, I didn't expect this. Às vezes você fala, Deus, eu não esperava por isso. What am I doing here? O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar, I Deus? don't understand. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. And heaven is E o quiet. Deus e os céus está falando para você assim, ó, silêncio. And you have to wait. Você tem que esperar, And you have to trust. você tem que confiar, And you have to pray. você tem que orar. And the heavens feel like they're made of brass. E às vezes nessa oração parece que o céu está de bronze. What do you do then? O que é que você vai fazer? You stand Você and permanece you keep standing. e você continua permanente fiel. Some people call it waiting. Essa é uma estágio que você tem que esperar. It's the hardest thing you'll ever do. Uma das coisas mais difíceis que um crente tem que fazer é aprender a esperar. I'll never forget a friend of mine in Brazil. Eu nunca vou esquecer de um amigo meu aqui no Brasil. Many years ago, he said, I am waiting for a wife. Há muitos anos atrás ele falou para mim assim, eu estou esperando por uma esposa. He said, I want a godly woman who's beautiful, who's rich, who's intelligent. Ele falou, eu quero encontrar uma mulher de Deus, uma mulher que seja bonita, uma mulher que seja rica. I said, let me tell you what, brother. Eu falei para ele, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. I said, you're going to be waiting for a long time. Você vai esperar por toda a eternidade. Listen, you trust God for what you want, Você tem que confiar em Deus, você tem que crer em Deus. and God will give you what you need. E Deus vai trazer na sua vida aquilo que você precisa. Amen? Amém? Come on, things look different now. As coisas estão meio diferentes agora. I'm just glad God's still with me. E eu creio que a nossa esperança é que Deus esteja sempre conosco. Amen? Amém? Come on, let's go. Let's keep going and looking at the promise, and we're going to pray. Vamos ver as promessas e eu vou orar por vocês. I want you to let's look quickly at the story of King David. E vamos olhar rapidamente também a história do rei Davi. Do you remember the story of David and his brothers? This is in 1 Samuel. Você lembra da história de Davi e seus irmãos? And the prophet comes to Jesse
E o profeta chegou para falar com Jessé. And he says, I'm here to anoint and declare the next king, the next prophet of Israel. E o profeta chegou na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e disse: eu vim aqui para ungir aquele que será o próximo rei de Israel. And David's brothers come out. They're all beautiful, big guys. E aí os irmãos de Davi saíram todos dos quartos e vieram para a sala para se apresentar ao profeta. Eram todos rapazes bonitos e rapazes fortes. And Samuel stands before them. E lá estava o profeta Samuel na sala esperando por eles. He pulls out his oil. Aí ele pega a botija de azeite de óleo. And he walks to the first one. E ele chega no irmão mais velho de Davi. And God tells him, no. E Deus fala para ele: não. He goes to the next one. Ele vai para o segundo. No. Não. Eesh. The next one. Terceiro. No. Não. The next one. O No. quarto. Não. No. Não. All the brothers, God says no. Todos os irmãos de Davi, Deus disse não. And then Samuel hears God's voice and he says, aha, Aí Samuel, o profeta, ouviu a voz de Deus que disse assim: where's the other one? onde é que está o outro? Now, David's brothers didn't like David very much. Você tem que entender que os irmãos de Davi não gostavam muito de Davi. Just like Joseph. Da mesma maneira que os irmãos de José também não gostavam de José. Joseph was different. Porque José era diferente, He was a dreamer. ele era um sonhador. King David was different. E o rei Davi também, desde jovem, já era diferente. Musician, Ele era um músico, the young one. ele era o mais moço. But some people believe Mas algumas pessoas acreditam, that David had a different mother than the brothers. alguns até historiadores acreditam que Davi tinha uma mãe diferente. Ele era filho do mesmo pai, mas tinha uma mãe diferente dos outros irmãos. So they looked at David, Então, o restante da família olhava para Davi com desprezo. he's not really ours. Ele realmente não é parte da nossa família de verdade. So when the prophet came, they told David, you just go do the sheep. Então, quando o profeta chegou, toda a família falou: Davi, você nem precisa participar dessa reunião importante. Você fica lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel says, where's the other one? Mas Samuel, o profeta, perguntou: onde está o outro? And they said, oh, you mean David? Aí eles falaram: você está falando daquele lá, Davi? He's doing his own thing. Ele está lá fazendo os negócios dele, ele está ocupado, cuidando das ovelhas. Maybe you feel like David. Talvez você hoje se sinta como Davi. Nobody notices you. Ninguém nota você, Nobody sees your gift. ninguém vê os teus dons, Nobody understands you. ninguém entende você. Maybe you're a dreamer. Talvez você é um sonhador, You always feel left out. você sempre se sente colocado de lado. Good. Bom, It's a good opportunity for God to show himself great in your life. é uma boa oportunidade para você permitir Deus manifestar o poder dele na sua vida. You know the story. Você já conhece a história de Davi. David comes to the front. Davi agora chegou ali naquela casa. He anoints him with oil. Samuel ungiu ele com óleo. David's the chosen one. E Davi foi o escolhido por Deus. Now stop right there. Vamos parar agora. Now let's go forward to when Goliath is coming against the children of Israel. Vamos parar agora e vamos chegar no episódio quando Golias estava humilhando os filhos de Israel. In 1 Samuel, you see that he is taunting or telling the children of Israel, come on out, I'll kill you, I'll eat you. E você precisa entender que Golias estava ali há 40 dias afrontando o povo de Deus, dizendo: venha e eu vou matar vocês. And David is in the back of the camp. E Davi, ele estava lá no fundo do acampamento, na parte de trás. And David has a vision and he gets angry. E aí Davi teve uma visão e ele ficou muito chateado. And he says, I'll go kill him. Ele disse: eu vou matar esse gigante. See, David was passionate for God Porque Davi era um jovem apaixonado por Deus. because he had relationship with him. Porque ele tinha relacionamento com And when he Deus. heard the words of the Philistine, E quando ele ouviu a palavra dos filisteus, he went out and he said to Saul, bear would come, I would smash him. e quando o urso vinha atacar, eu matava o urso. He said, and when a lion would come, I would fight the lion. E quando um leão vinha, eu matava o leões e os ursos em nome de Deus. He said, I will kill this Philistine E today. da mesma maneira eu vou derrubar esse gigante hoje.
You see, David learned to fight when he was alone. Então Davi aprendeu a vencer as suas guerras quando ele estava sozinho. He learned to fight when nobody was watching. Ele aprendeu a lutar e a ser um vencedor quando ninguém estava observando ele. He dreamed when he was alone. Ele sonhava enquanto ele estava sozinho. You see, sometimes what God tells you in secret, He'll one day let you scream it in public. Então, muitas vezes aquilo que Deus está falando para você no lugar secreto da oração, um dia Ele vai permitir tudo isso ser público para as pessoas verem. You see, when you learn to fight alone, Porque quando você aprende a vencer sozinho com Deus, when you learn to worship and pray when nobody's looking, quando você aprende a adorar a Deus no seu quarto, no privado, e a orar quando ninguém está te vendo, that's what gives you the ability and the anointing to do it in public. é isso que te dá unção e habilidade para ser um vencedor em público. What are you doing over the past year? O que é que você tem feito de 2020 para cá? Are you learning to fight? Você tem aprendido a lutar? Have you learned to pray? Você tem aprendido a orar? Have you learned to cry? Você tem aprendido a clamar a Deus? Have you gotten angry? Você tem aprendido a ficar irado com as coisas erradas? Have you gotten happy? Ou você tem ficado chateado ou tem andado feliz? Because God's teaching you something. Porque Deus está nos ensinando, a cada um de nós, Ele está ensinando alguma coisa. Let's go on. This is the best part coming here. E a melhor parte do texto é essa que a gente vai ler agora. 2 Samuel 38. 2 Samuel 38. 38 through 40. And then as David, I'm just going to paraphrase that. Eu vou As parafrasear. David came before Saul, Quando Davi chegou ali diante de Saul, Saul said, "Oh, thank you, David." Saul disse: obrigado, Davi. He said, "Here, take my coat." Ele disse: toma aqui a minha capa, He said, "Here, take my helmet, toma o meu capacete, take my armor, toma a minha armadura take my sword, e a minha espada, take my shoes." e tome aqui os meus sapatos. He said, "Oh, look at you now, David. E aí armaram Davi com aquela armadura de Saul e falou: olha como você está bem preparado, Now equipado. you are a military of Israel." Agora você é um militar de Israel. He said, "Now you can do it." Ele disse assim: agora você vai conseguir vencer. And David said, "What?" E Davi disse: o quê? He said, "I'm not going to use this stuff." Ele disse: eu não vou usar essas coisas. He said, "I have never been trained with this." Ele disse: eu nunca fui treinado, eu não estou acostumado com esse tipo de armadura. David was smart. Davi era esperto, You never go to battle with a weapon that you've never used. porque você nunca vai para uma guerra com uma arma que você não está acostumado a usar. You see, that was Saul's armor. Porque aquela era a armadura de Saul. Saul was a military man. Saul era um homem de guerra, um homem militar. He'd been trained in military from the time he was a child. Porque ele já tinha sido treinado como militar desde criança. What did David do? Mas o que foi que Davi fez? He sang songs. Davi só sabia cantar He took care of sheep. louvores para Deus e cuidar de ovelhas. He killed bears and lions with his bare hands E com as próprias mãos ele já havia matado ursos e leões. when nobody was looking. Quando ninguém estava observando ele ganhar as guerras dele. So God puts David in a public arena. Então Deus colocou Davi ali agora numa arena pública para todo mundo ver. And David was smart enough to know that the only armor he had was the Spirit of God. E Davi naquele momento ele já sabia de um segredo, que a única armadura que ele tinha era o Espírito Santo e o poder de Deus ao lado dele. He took off Saul's armor Então ele jogou fora as armaduras de Saul. and he says, "I'm not going to use Ele this." disse: eu não preciso usar as armaduras de nenhum homem. And so he took his shepherd's stick in his hand Então ele pegou o cajado de pastor na sua mão. and he took his sling. E ele pegou a funda que ele tinha para tirar pedras. Bible says he took 5 stones from the river E a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro. and he put them in his pouch. E ele colocou na sua bolsa, no seu alforje. You know the rest of the E story. você conhece o resto da história. David knew that the Philistine was nothing to kill Davi sabia que era a coisa mais fácil derrubar aquele gigante. because when nobody was looking, Porque quando ninguém estava observando e vendo he Davi, killed the lion and the bear. ele já havia matado leões e havia matado ursos. What about you? E você? What's in your hand? O que é que Deus colocou na tua mão? In the past year, what have you found in your hand?
De 2020 para cá, o que é que você tem observado que Deus tem te dado como arma? O que é que está na sua mão? What has God done in your heart that no one has seen except God? O que é que Deus está fazendo de um ano para cá na tua vida e no teu coração que ninguém está vendo, mas você sabe que Ele está fazendo? You can say, oh, Shaji, nothing. Será que você vai dizer, Chad, Deus não está fazendo nada na minha vida? Cala a boca. He's done something, Não, Deus está fazendo algo na tua but you vida. need to look for it. Você precisa somente ver o que você não está vendo. It's not been a wasted year. Eu quero dizer para vocês que mesmo tendo o ano que passou não foi um ano perdido. With eyes of faith, we realize that even that which is dead can live. Porque pelos olhos da fé, a gente compreende que até mesmo aquilo que já morreu pode voltar a viver novamente. So what is God? Think about it. Yeah. Amen, pastora. Amém. I want you to think about that. Eu quero que você pense agora e veja tudo que nós estamos passando com esses olhos. Are there 5 stones in your hand? Eu pergunto, será que tem 5 pedras na tua mão? 5 songs? Ou são 5 canções? 5 words? I don't know. Ou são 5 mensagens? But if you've been in Christ, He has given you something. Mas se você está em Cristo Jesus, Ele tem dado algo para você. Now, maybe the world would say, Talvez o mundo, a família ou alguém vai dizer, desprezar você. or maybe the devil would say, nah, Ou talvez o diabo vai soprar do seu ouvido e dizer, não vai dar certo. God could never use you. Deus nunca vai usar você. You're too young, Você é jovem too demais. stupid. Você é estúpido demais. You have too many sins. Você tem muito pecado na tua vida. God is so mad at you. Deus está bravo, Deus está com raiva de você porque você é um pecador. He's probably going to kill you today. Provavelmente Deus vai matar você essa semana. You laugh, but you know I'm telling you the truth. Você sabe que essa é a verdade. O diabo fala assim na mente das pessoas. You see, the battle for King David was not in the natural, it was in his mind. Então a batalha realmente que Davi enfrentou não era no mundo físico ou natural, era a batalha na mente dele. See, David had to remember what God did for him in the past. Davi teve que se lembrar de tudo que Deus fez na vida dele. I hope you haven't forgotten where God has brought you Eu from. espero que você não tenha se esquecido jamais do que Deus fez na tua vida e de onde Ele tirou você. I hope you haven't forgotten the promises He's given you. Não esqueça de onde Deus trouxe você e as promessas que Ele tem para a tua vida. Because if there's still breath in your body, Porque enquanto existir respiração no teu corpo, the promise lives. as promessas de Deus estão vivas para a tua vida. Listen, God doesn't make promises to dead people. Deus não faz promessa para quem já morreu. His promise is for the living, for those who are in Him. A promessa dele é para aqueles que estão vivos, para aqueles que estão respirando e andando com Ele. I have many promises I'm not letting go of. E eu tive muitas promessas na minha vida que eu me agarrei e nunca soltei. Maybe it's a promise in the Word, maybe it's a prophetic promise, maybe a dream. Muitas promessas vêm através da leitura da palavra, outras vêm através de um sonho ou de uma palavra profética. I will hold on to that promise until I die. Mas quando Deus me promete e eu recebo a promessa, eu me agarro a essa promessa até eu morrer. Isn't that what Shadrach, Meshach, and Abednego said? Foi o que aconteceu com aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Even if he kill us, we'll still serve him. Ele falou, rei, não temos medo, mesmo se nós morrermos, nós não vamos deixar de servir ao Senhor. David knew that God would always have his back. Davi sabia que Deus estava sempre com ele ao lado dele. But he made a decision. Even if I die, I'm going to do this as unto the Lord. Então, aqueles jovens tinham um compromisso. Mesmo se eu morrer, eu prefiro morrer servindo ao meu Senhor. Amen? Amém? One more example, I'm going to close. Mais um exemplo e eu encerro. You know the story of Moses. Você conhece também um outro cara chamado Moisés. Moses was raised in Egypt. He was a brilliant man, a beautiful man. Ele foi usado no Egito, criado no Egito. Era um homem muito inteligente. He found out who his people were. He realized that he was an Israeli, a Jew. E aí, anos depois, ele descobriu que ele era um judeu e que ele era o mesmo povo, aquele povo que estava sendo escravizado no Egito. He wants to see his people set free. E ele queria que o povo dele fosse liberto. He commits murder. Então, ele agora cometeu um assassinato, matou uma pessoa. The Egyptians try to catch him. He runs to the wilderness. Os egípcios tentaram prender Moisés e ele fugiu para o deserto. And he's out there for 40 years. E ele agora passou 40 anos no deserto. He was the smartest, the most talented, the most gifted man. E ele era o homem mais inteligente, mais preparado e mais talentoso. And when he gets to the wilderness for 40 years, E depois que ele passou 40 anos no deserto, he's a shepherd ele foi um pastor de ovelhas, with a stick,
com um cajado na mão, and he can't even speak really well anymore. e ele nem conseguia mais falar bem, God broke him porque Deus quebrou Moisés. completely. Deus humilhou Moisés. And on any other normal day, Se fosse em qualquer outro dia normal, he's with the sheep and a bush comes on fire. ele estava em um dia como outro qualquer e de repente a sarça começou a arder em fogo. Now, the fire was not unusual. Então o fogo não era algo incomum, There's many fires in the desert. I see all the time. porque no deserto é comum pegar fogo as coisas por causa do calor. But as Moses moved toward it, Mas quando Moisés se aproximou daquele fogo, he said, this is different. ele falou: esse fogo é diferente, Estranho. estranho. It's burning, but it's not being consumed. Came the voice. E aí daquele fogo saiu uma voz. You know the story. E você já conhece a história. God calls Moses again. Deus chamou Moisés de novo. Come on, I want to use you. Yes, yes, Eu yes. quero usar você, eu quero usar você. Moses was like, but why? E Moisés ficou: por quê? He said, I'm an old man. Eu já estou velho. Look at my fingernails. Olha para as minhas unhas. My eyes are getting old. Os meus olhos já estão perdendo a visão. I can't speak really well. Eu nem consigo falar direito, eu sou gago. Moses made excuse after excuse to God. E Moisés trouxe uma desculpa e mais desculpa e mais desculpas para Deus. He was trying to talk God out of it, but saying, nah, you have the wrong guy. You don't want me. Ele estava tentando convencer a Deus de que ele não era a pessoa certa. And God said, no, I want you. E Deus falou: não, 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 eu não erro, é você mesmo que eu quero. He said, what can I do for you now? Aí Moisés se rendeu e falou: o que é que eu posso fazer pelo Senhor? You see, it was never about Moses. Então, o segredo nunca esteve em Moisés, It was always about God doing something through this man. mas o segredo sempre esteve em Deus operando através da vida de Moisés. So God asked Moses this question. He said, Moses, what's in your hand? Aí Deus perguntou: Moisés, o que é que você tem aí na tua mão? He said, I have a stick. Um cajado? God said, good. Ele falou: bom, é isso que eu preciso. I'll take it. Eu vou usar esse cajado. What's in your life O que é que está na tua vida that you think is of no value? que você acha que não tem valor nenhum? Maybe it's a gift. Um dom? Maybe you're a singer, a writer, a business person. I don't know. Talvez você canta, você escreve, você tem um negócio, eu não sei. But there's something in your life Mas existe alguma coisa na tua vida that God can use que Deus pode usar to bring you into that place of promise. para levar você ao cumprimento da promessa. For Moses, it was a stick. Para Moisés foi um cajado. But you know, when God takes a stick, Mas quando Deus pegou aquele cajado, something happens. alguma coisa aconteceu. When God touches something in your life, it'll change and become powerful. Quando Deus toca algo comum na sua vida, isso é transformado e vira algo poderoso. So maybe you have a dream tonight. Talvez você tenha um sonho hoje à noite. Maybe you've given up on that dream in the past Talvez year. você, do ano passado para cá, desanimou ou até desistiu, abriu mão desse sonho. Maybe you've been listening to the voice of Globo instead of the voice of heaven. Talvez você tenha escutado muito a voz da Globo ao invés da voz do céu. Maybe you want to give up. Talvez você já pensou em desistir. Let me tell you, Deixa eu dizer para você, I've been fighting this fight for 30 eu years. já tenho lutado essa batalha há 30 anos. God's not given up on you. Deus não desistiu de você. I don't care how far you've fallen. Não importa o quão baixo você está, você caiu ou você desistiu. It doesn't matter how far away the promise Não is. importa quão distante está a promessa de você hoje. God's still saying, what's in your hand? Deus continua te perguntando hoje aqui, o que é que tu tem na tua mão? What's the vision? Qual é a visão que eu te dei? What's your promise? Qual é a promessa que eu lhe dei? Because if you'll hang on to it, Porque você se agarrar a essa promessa, God will empower it. Deus vai capacitar, He'll empower you. Deus vai derramar poder. And just when everybody thought you were finished, E quando todo mundo pensar que você estava acabado ou que desistiu, God will breathe on you and bring you back. Deus vai soprar um sopro da vida e vai te levantar e te colocar de pé. Amen. Amém? I want everybody to stand to your feet quickly. Se coloque de pé, por favor. I want to say a prayer over you. Eu quero orar por todos vocês. I talked to people in Brazil and in South Africa in the past year, Eu tenho falado, ministrado no Brasil, na África, em vários lugares. and a lot of people want to give up. E eu já encontrei muita gente pensando em desistir. They want to give up on their call, give up on their dream, give up on their vision, give up on their ministry. Muita gente querendo desistir do seu ministério, do seu chamado, da sua visão que Deus te deu, do seu sonho. Where are we going to go? Mas para onde a gente vai se a gente desistir? What am I going to do? O que é que eu vou fazer? I'm going to be like Peter. I'm going to go fishing again.
igual a Pedro, vou voltar a pescar de novo? Isn't that what the disciples, when they left, when the 70, Jesus talked to the 70, and many of them left, and Jesus said, hey, are you going to leave too, Peter? Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Quando muitos abandonaram Jesus, Jesus perguntou, e vocês também não querem ir embora? Peter said, no. Pedro disse, não, He said, you have the words of life. só tu tens palavra de vida eterna. I got to stay with life. Eu quero ficar do lado da vida, gente. I got to stay with life. Eu quero ficar do lado da vida, onde a vida está. I don't care where it takes me. Não me importa o que me custa, o que vai me custar. As long as I stay with life, Enquanto eu permanecer do lado da vida, I'm good. eu vou estar bem, eu vou estar seguro, eu vou estar protegido. Amen? Amém? Everybody look at me quickly. Olha para mim rapidamente. If you're here Se você está aqui and you say, Chad, that word is speaking to my heart. e você diz, Chad, essa palavra foi para mim hoje, falou meu coração. And I want to be empowered tonight to believe again one more day. E eu quero receber a unção de Deus para caminhar mais uma milha, para seguir em frente com o que Deus me deu. If that's you, I want you just by faith to put your hand up so I can see it. Se você é essa pessoa, eu quero que pela fé você só faça assim. Levante a sua mão que eu quero Because I want ver. to pray over you. Porque eu quero Amém. orar por você daqui. Honest Brazilians, I love it. Eu amo a honestidade do povo brasileiro. Thank you. Obrigado pela sua Your honestidade. hand is an act of faith toward heaven. Porque quando você levanta a sua mão e deu esse sinal, é um ato de fé para os céus. Amen? Amém? So I want to pray over you. Eu quero orar por vocês agora. Normally I would lay hands on people, but now it's different. Normalmente eu saio impondo as mãos no meio do povo, mas hoje eu vou fazer diferente. But I want you to look at my face. Mas eu quero que você olhe para mim. I want you to listen to my words. Eu quero que você escute com atenção as minhas palavras. Your faith is going to make a way. Porque é a sua fé que vai abrir o caminho. Amen? Amém? Here, just put both your hands up like this, just halfway. Levante as suas duas mãos, não precisa ser bem alto, do lado assim. It's easier halfway. É mais fácil que não cansa o braço. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, over each of these here, sobre cada um dos meus irmãos aqui, as their hands are raised, essas mãos que estão levantadas, I declare over them e eu declaro sobre a vida deles that the dream, que esse sonho, that the promise essa promessa will come to pass irá se cumprir. in Jesus' Em name. nome de Jesus, I silence eu silencio that voice of Saul, essa voz de Saul, that voice of the world, essa voz do mundo which tells them they cannot do it. que está dizendo para essa pessoa que ela não vai conseguir. I declare over them E eu declaro sobre essas pessoas your words of life, a tua palavra, que é a palavra de vida. that you said that you are the vine O Senhor é a videira verdadeira and we are the e branches. nós somos os ramos. That without you we can do nothing. E sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. I declare tonight E eu declaro hoje à noite that they would draw close to you, que essas pessoas irão se aproximar de ti a cada dia. that they would press deeper into you, Elas vão te buscar mais profundamente a partir de hoje. and that you would reveal to them E o Senhor vai se revelar a elas. those things that they found in that secret place with you. Essas coisas que eles irão descobrir no lugar secreto da oração. And as they've learned to use it in secret, E eles vão aprender a usar essa arma em secreto no lugar da oração. that you would give them opportunity to use it in public for your Que o glorification. Senhor possa dar oportunidade para essa pessoa usar essas armas em público. I break every spirit of fear, E eu quebro todo espírito do medo, spirit of depression, espírito da depressão. in the name of Em Jesus. nome de Jesus, I command you to let go. eu ordeno que saia Sickness, toda doença, disease, enfermidade, bruxaria, bruxaria. in the name of Em Jesus. nome de Jesus, Break now. sai agora. I say the blood of Jesus E eu declaro o sangue de Jesus. is greater than propaganda. O sangue de Jesus é maior do que a mídia. The blood of O Jesus sangue de Cristo breaks all power, quebra todo o poder do mal, breaks every chain, toda a corrente, makes all things new. e faz tudo novo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Spirit of suicide, Espírito de suicídio, spirit of insanity, espírito de insanidade, leave this place. saia desse lugar. Leave these people. Saia dessas vidas. Leave their family. Saia dessa família. Let the fire of God E que o fogo de Deus surround them, possa envolver a sua casa, protect them, te proteger make all things new. e fazer tudo novo. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. God, we receive your peace, Deus, nós recebemos a tua paz. not as the world gives, A paz que o mundo não pode dar. not as propaganda, not as money or wealth,
Não a paz que o dinheiro e a fama, We receive your peace. mas nós recebemos hoje à noite a tua paz, Comes only from intimacy with you. que a gente só encontra em uma vida de intimidade com o Senhor. Let that peace rest on these E que people. essa paz hoje à noite descanse sobre meus irmãos aqui. Let that peace rest on their E homes. que essa paz descanse na tua casa e no teu lar. We declare freedom in Brazil. Eu declaro liberdade. I speak prosperity. Prosperidade. I speak freedom. E eu declaro liberdade e libertação. And I declare that the gospel, E eu declaro que o evangelho, that the good news as boas notícias, will continue to set free. vão continuar libertando pessoas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.